pregar a palavra para nós. Que Glória já a no Deus. coração dele. Aleluia. Santo é o Senhor, maravilhoso, Glória, Senhor. digno de toda a glória. Amém? Amém, Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Aleluia. Glória. Santo é o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda a glória, Ele é digno de toda a honra. Amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, feche os seus olhos por um momento, coloque a mão no coração. Senhor meu Deus, soberano Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, entramos neste momento em Sua presença. Pedimos ao Senhor para que o Senhor venha se revelar, Senhor, ao nosso coração, pela Sua palavra. Pai, que a Tua palavra venha de encontro ao coração desses irmãos que aqui estão. Meu Pai, neste momento, enquanto a palavra está sendo revelada, aquele que precisa de cura, seja curado agora. Aquele que precisa agora desse toque, dessa unção na saúde, receba agora. Desde o alto da cabeça, a planta dos pés, uma unção de fogo passará sobre você, curando, restaurando, fortalecendo juntas e medulas, os ossos, a carne, os músculos, os nervos, os tendões. Agora, uma unção está sobre a sua vida, restaurando a saúde agora, restaurando a saúde agora. Seja aquela dor nos braços, nos ombros, aquela dor nas pernas, no joelho, na coluna, no nervo ciático, aonde tiver esta dor, ali no pescoço, atrás da nuca, agora eu digo, seja curado o corpo, em nome de Jesus. Toda dor, todo sintoma, toda ação maligna, todo aperto do coração, toda opressão, todo medo, toda angústia, todo mau pensamento, caia por terra agora, se desfaça agora, em nome de Jesus. Todo espírito de impedimento que tem tapado, que está tapando os ouvidos espiritual deste irmão, desta irmã, eu digo, vai embora agora, solta este homem, solta essa mulher agora, em nome de Jesus. E a igreja diga, assim seja, amém e graças a Deus, aleluia. Glórias, glórias, santo, santo é o Senhor, amém? Deus, Ele é bom em todo tempo, em todo momento, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Prepare a sua Bíblia, abra em Atos capítulo 10. Interessante que essa palavra que nós vamos entregar nesta noite, tanto para os irmãos aqui na igreja, como aqueles que estão assistindo pela internet, importante essa palavra que ela faz conexão com o que a ministra falou aqui no altar na abertura. Amém? Amém? A importância de nós buscarmos o batismo tanto das águas como do Espírito Santo. Amém? Amém? O Espírito Santo, ele é o selo, ele é o que nos dirige, ele é o que nos leva à salvação eterna. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A salvação eterna é para todos. Jesus morreu por todos. Amém. E quando eu digo que Jesus morreu por todos, eu não falo assim a questão do mundo inteiro. Além de ele ter morrido pelo mundo, ele morreu por todo tipo de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus morreu por uma pessoa crente, descrente, pessoa boa, pessoa má. Deus morreu por todos. Mas, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu não preciso de nada disso. Aí que você se engana, porque a palavra fala o contrário disso. Ah, pastor, eu nunca fiz mal para ninguém, até ajudo o necessitado, até ajuda a pessoa carente, eu não preciso de nada disso. Aí é que você se engana. Você precisa. Sem Jesus não há salvação. Aleluia. Sem Jesus Cristo você pode ser uma pessoa boa,
pessoa de caridade, de ajudar o próximo, uma pessoa, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho. Você pode ser o que você quiser aqui nesta terra. Para as pessoas aqui, você pode ser uma excelente pessoa, mas para Deus, sem Jesus, você ainda é inimigo dele e você não adquire salvação. Quem não recebe Jesus, não tem salvação. Amém? Amém. E a prova disso está na palavra. Não é o pastor Xavier que diz isto, é a própria palavra que diz. Aleluia! Vamos começar aqui a nossa leitura, que tem duas coisas interessantes aqui, irmãos, para nós, para a igreja hoje. Olha só o versículo 1 que diz assim, ó: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha só, um exemplo de homem que, se ele morresse na hora, ia para o céu. Quem olhasse, né? Só que diz a palavra que ele fazia tudo isso. Um bom pai de família, né? Uma boa pessoa com todo mundo, fazia caridade, e ainda ele tinha uma coisa que às vezes nem o crente tem: tinha uma vida de oração, orava a Deus. Por que eu digo que ele orava a Deus? Porque ele diz assim, ó, e de contínuo, significa que ele tinha uma vida de oração a Deus. Não conhecia Jesus, mas tinha uma vida de oração contínua a Deus. A mesma coisa hoje, a pessoa que não é cristã, ela também faz as suas orações a Deus, ela busca a Deus. Você vê, eu vejo às vezes de noite, quando a gente leva o trabalho social nas ruas, nós vemos pessoas que não são de igreja, levando a comida, o alimento para o necessitado. Às vezes uma coisa que o cristão não faz. O cristão às vezes não sai de casa, porque está frio, ou porque está calor demais, mas o do mundo eu vejo às vezes, carregando as bolsinhas, dando comida para o necessitado, dando comida ali para o morador de rua. Era um tipo de centurião. O centurião não era cristão, mas nós deixamos um exemplo a seguir, para mim, para os obreiros e para os irmãos. Amém? Amém. Ele deixou um exemplo sensacional como homem de boas obras. Jesus também disse pela sua palavra que fé sem obra ela é morta. Então, além de nós termos Jesus Cristo, nós temos que praticar as boas obras. O pastor, ele gosta de um agrado dos irmãos. Quando convida um pastor, diz e aquilo, o pastor se agrada, mas o pastor vai se agradar mais ainda quando vê um dos irmãos lá no centro levando um prato ou uma comida para aquele que estão passando fome. Levar uma marmita, você que dá o seu dízimo, o pastor vai se alegrar mais ainda quando você pegar o seu dízimo, chegar lá do banco lá, pegou lá o seu dinheiro, recebeu o seu dinheiro e no seu coração dizer assim, ó, esse aqui é para as marmitas que eu vou comprar para o morador de rua. Amém. Esse aqui é a marmita que eu vou tirar para comprar uma água, um pão, uma marmita para dar ali para quem está precisando na rua ali. Eu tenho que ajudar a igreja. Com certeza, a igreja precisa de ajuda, claro, com certeza. Mas Deus vai se agradar mais ainda quando você pegar o pouco que você tem e compartilhar com aquele que não tem, com quem não tem. Nós que somos cristãos, nós não podemos passar por um morador de rua, não podemos passar por um necessitado na rua e se fazer que não vemos. Porque às vezes o Espírito Santo me revela que tem pessoas que são cristãs, que se dizem que são cristãs, que viram os olhos para um morador de rua. Às vezes envergonhado porque não tem dinheiro para ajudar, mas não é preciso. Naquele momento você talvez não tenha um dinheiro, você não tenha um real ou dois para ajudar aquele necessitado, mas ali você pode olhar de longe, do outro lado da rua, você pode olhar para o morador de rua, levantar a mão e dizer, Senhor, coloca um anjo para que possa ajudar aquele morador, para que ele não passe mais uma noite com fome,
para que ele não passe mais uma noite com esse frio, passando frio. Coloca, Senhor. Pai, o Senhor sabe que eu não tenho para ajudar, mas o Senhor sabe quem tem. Coloca essas pessoas. Você pode fazer isso. Amém? Esse centurião é um exemplo para nós seguir. Ele não tinha Cristo ainda, mas é um exemplo para nós seguir. Amém? Então, se você é cristão, se eu sou cristão, nós sabemos que tudo que é nosso, nada a nós pertence. Pertence a quem? A Deus. Então, o pouco que eu tenho, eu vou pegar para me pagar minhas contas, para ter a comida do mês, para pagar a luz de casa, mas também eu tenho uma parte que vai sobrar, que eu vou ajudar o que não tem. Eu vou ajudar o irmão da igreja, especialmente os da igreja, especialmente das casas, que é os irmãos da igreja, e ajudar o morador de rua que não tem o que comer. Você pode fazer isso, é ser cristão. As obras não é de salvação, não é para te salvar. As obras não é para salvar. A salvação vem pela fé em Cristo. As obras é para manter você no caminho da salvação. Aleluia! Toda vez que você ajuda com comida, com alimento, com quem não tem, quando você faz a obra, não é para você, não, eu vou fazer a obra para ser salvo. Não, você já é salvo. Mas a obra vai te ajudar a você se manter no foco. Para você não dobrar, para você não desviar o seu pensamento, para você não desviar o caminho de Deus. Porque é fácil, irmão, o ser humano se desviar. Mas quando eu estou focado naquilo que Deus colocou no meu coração, eu jamais vou me desviar. Jamais vou se desviar. Não tem coisa, eu não sei se foi o irmão Renato, eu não me lembro quem foi que me falou, que deu um testemunho atrás. Pastor, eu ajudei uma fulana, uma família assim, ajudei uma pessoa assim. Meu Deus, eu tenho uma alegria tão grande só de ajudar essa pessoa. Me dá uma alegria de poder ajudar e eu quero mais. As obras fazem isso no coração da gente. Quanto mais você ajuda, mais você vai ter vontade de seguir os caminhos de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. E assim é a oração, irmão. Quando você ora, você está fazendo obra. Quando você ora por alguém que você não conhece, você está fazendo obra. Eu tenho mandado mensagem para os irmãos, tenho mandado mensagem para a dona Jussara, pedindo para que ela entre nesse bolo, nessa união, nessa comunhão entre os irmãos, para estar em oração, para orar pelas pessoas que a gente nem sabe quem é. Porque lá no dia nós vamos receber o galardão por isso. Um dia Deus vai nos chamar lá para nós dar conta do que nós fizemos. E Deus vai chamar a dona Jussara e dizer assim: ó, dona Jussara, ó, você lembra essa pessoa aqui? Não, é verdade. Mas ela era uma criança. Que quando o pastor pediu para você orar, você orou. E através da sua oração, o meu espírito tocou nessa criança, ela foi curada, e hoje ela é uma mulher feita, uma mulher feliz, e uma mulher que teve família, graças a uma oração feita de coração, irmãos. Feita de coração, com ânimo. E você vai sendo acrescentado também, você vai estar sendo fortalecido, seu espírito vai se fortalecer, a sua alma vai se fortalecer quando você faz isso. Amém? O centurião aqui, ele deixou um exemplo. Ele não tinha nem Cristo, irmão, mas ele deixou um exemplo para nós seguir, como cristão. Ah, pastor, eu já faço obra, eu canto na igreja, eu prego na igreja. Não, irmão, isso aí é só um detalhe da obra. A obra está lá fora. É lá fora que é a obra de Deus. Jesus, ele até veio para a igreja para curar, fazer sinais, mas a obra de Jesus é lá fora. Às vezes nós estamos dando glória a Deus e estamos dando aleluia aqui, e Jesus está lá sentado com o morador de rua. Às vezes nós estamos aqui louvando e adorando a Deus, dando glórias a Deus, e Jesus está lá ao lado de alguém que está entubado lá na UTI do hospital. E é lá que Jesus quer que nós estejamos. Hoje eu ainda me lembrava, enquanto estava orando, me lembrava de 2 obreiros. Quando eu era obreiro e fui ministro, eu passava na rua, irmãos. Os pastores brigavam comigo, porque eu passava mais nos hospitais do que dentro da igreja.
Eu cumpria a minha missão na igreja, eu pregava na igreja, eu fazia a obra, fazia tudo. Mas quando eles queriam fazer junção, para comer churrasquinho, para fazer confraternização, eu estava nos hospitais. E quando eu não estava nos hospitais, Ana Maria, eu estava na casa de alguém orando. Amém. Amém. Amém? Amém. Eu me lembro, irmão obreiro, quando eu trabalhava de noite, eu nunca faltei, dona Genesi, uma reunião de obreiro, tá? A Jocelyn testemunha. Uma reunião de obreiro eu não faltava. A reunião era às 10 horas da noite e ia até a meia-noite, até a virada para nós entrar em consagração e jejum. Eu chegava no sábado, quando chegava na noite que eu ia trabalhar no serviço, quando as pessoas precisavam, meus colegas de trabalho precisavam que eu tirasse. Eu tirava porque eu sabia que um dia eu ia precisar. E um dia eu precisei e ninguém quis tirar. E eu liguei para a empresa e digo assim: olha, se não vier ninguém trabalhar na noite que eu vou precisar, vai ficar sozinho isso aqui. Dito e feito. Chegou no dia da reunião do obreiro, ninguém apareceu para trabalhar. Fechei, fui para a reunião do obreiro. Terminou a reunião do obreiro, fui para o serviço. Passava, era quase 1h da manhã. Cheguei lá, tinha um fiscal lá na empresa. Cadê o guarda daqui? O guarda estava na reunião de obreiro, estava servindo a Deus. Eu lembro que eu recebi como é que se diz, Jô? Aquela carta de suspensão. Fiquei 15 dias nas casas fazendo obra. Fazendo a obra. E tudo que eu faço, tudo que eu fazia, madrugadas adentro, orando. A Jô sabe, porque a Jô até me dizia que eu estava ficando louco. Só que só tem uma coisa, irmãos: o que você planta, você colhe. Hoje eu não preciso me matar, sabe por quê? Porque o que eu plantei lá atrás, eu estou colhendo hoje. Eu estou recebendo os lucros, eu estou recebendo os créditos daquilo que eu plantei. Enquanto muitos dormiam, eu passava noites em claro. Eu ia meia-noite para o quarto lá de oração. E eu só ia me dar de conta que já estava dia, porque a Juscelene se levantava às 5 horas da manhã, 4h30 da manhã. E eu não via a hora passar. Digo: meu Deus, já é 4 horas da manhã. E eu estou aqui, buscando e me fortalecendo. Se tem uma igreja aí agora na esquina, é porque o obreiro aqui na época, o ministro, virava a noite chorando, orando. Porque isso aqui, irmão, o irmão Antônio mora aqui no bairro, deve saber, a dona Maria também. Sim. Aqui, ó, essa esquina, nos 4 cantos da esquina aqui, era uma fruteira que tinha. Fazia uma macumba nos 4 cantos, irmão. E eu chegava de manhã do serviço, pegava uma pá, chegava do serviço, botava minha pazinha aqui nas costas e ia lá juntar as macumbas tudo lá. E eu ia desfazia todas as macumbas com óleo, tudo, enterrava tudo. Desfazia, desamarrava ali, para ver se tinha algum nome de alguma pessoa. Até um dia que Deus me deu a palavra, e eu 3 horas da manhã, um friozão desgraçado. Fui bem para o meio da faixa ali, botei as mãos assim, na inspiração do Espírito Santo. Senti na hora ali que o Espírito Santo, agora vai lá. Agora chegou talvez. E eu fui para o meio da faixa, irmão. Eu ungi seu agapito dos 4 cantos aqui, com um óleozinho. Pá, 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 pá. E fui para o meio da faixa, dobrei meu joelho, botei as 2 mãos. A partir de hoje, eu rejeito, no nome da autoridade, no nome de Jesus, demônio aqui na esquina, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Não deu, acho que 10 dias abriu uma igreja aqui. Amém. Os macumbeiros estão fazendo esses trabalhos dele lá, não sei, lá nos outros lá pro campo lá do seu Antônio. Agora é com o senhor, irmão. Você vem. Aqui o irmão Renato, agora tem vida, irmão Renato. Agora não, o Breno vai buscar essa unção e vai terminar com esses trabalhos aí. Amém. Amém? Amém. E hoje até hoje está aí a igreja. E não fazem mais nada aqui nas esquinas. Amém. Amém? Porque nós buscamos, pelejamos, pagamos o preço, irmão. Porque você levanta até outro dentro de casa. Paguei o preço. Saía do serviço, ia para a igreja e só voltava de noite para as casas. Carregava a vinha pequenininha para cima e para baixo. Amém. Amém.
Glória a Deus? Glória a Deus. Então busque-se Deus. Busque-se Deus, porque agora, mais do que nunca, nós precisamos. E aqui o que aconteceu com esse centurião, irmão? Ele fazia tudo isso. E sabe o que aconteceu? Deus enxergava o que ele fazia. Deus olhava o que o centurião fazia. Só que quando Deus olhou para o centurião, digo eu, mas pela palavra, acredito que era o que Deus dizia. Acho que Deus olhava para o centurião e dizia assim, ó, meu Deus do céu, que homem perfeito. Que orgulho que eu tenho desse homem. Olha só, piedoso, temente a Deus, era alguém que respeitava a Deus, não fazia nada para ofender a presença de Deus, e com toda a sua casa, cumprindo a palavra que está lá no Velho Testamento, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só não tinha Jesus. E que mais? O qual fazia muitas esmolas ao povo, ajudava o povo, e de contínuo orava a Deus. Imagina Deus olhando para esse centurião, esse exemplo de homem a seguir, e dizia assim, meu Deus, que exemplo esse homem é. É como Jesus falou quando chegou aquele centurião, irmã. Quando o centurião chegou para Jesus e disse assim, olha, eu não sou digno que esteja debaixo do meu telhado, mas dizes uma palavra só e o meu servo será salvo. Jesus disse assim, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto tanta fé nem no meu povo como este homem tem. Glória a Deus. E aqueles ali tinham Jesus, e o centurião não tinha Jesus. E foi quase a mesma coisa com este homem. Só que ao contrário de Jesus, Deus tomou uma providência. Deus não quis perder aquele homem. Ele não quer perder você. Ele não quer perder. Mas não adianta você ser uma boa pessoa. E ele diz assim, este quase a hora nona do dia, viu claramente, no versículo 3, este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Imagina de noite, você está dormindo lá, e aparece lá uma voz assim, Ana Maria. Sai de sala, está fincado. Amém? Amém. Ei, Ana Sara? Já está deitadinha lá. Ana Sara. Glória, olha que horror. Aleluia, irmãos, amém? Qual foi o que aconteceu com Cornélio? Hoje chegou e disse assim, Cornélio, o qual fixando os olhos dele, versículo 4, o qual fixando os olhos dele, e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe disse-lhes, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Via tudo, e Deus recebia tudo que Cornélio fazia. Deus falou para ele, olha, o anjo falando para ele, seu Agapito, Deus tem visto o seu esforço na igreja, Deus tem visto as suas esmolas, a sua ajuda na igreja, tudo o que o Senhor está fazendo, Deus tem recebido no céu. Glória a Deus. Agora o versículo 5, e aqui vem a direção de Deus para salvar essa boa alma. A direção de Deus para salvar essa boa alma. Versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope. Jope era uma cidade. E manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Pedro aqui era o apóstolo, ele já não era mais discípulo, ele já era apóstolo, né? Discípulo quando Jesus estava com eles ainda, estava dando instrução, estava ensinando, mas Jesus aqui ele já tinha ido embora. Jesus já tinha ido para o céu, está à direita do Pai. E naquele momento Pedro tomou a sua ordenança como apóstolo. Amém? Amém. E tem o sobrenome de Pedro, versículo 6. E este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer.
Deus chegou e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, Cornélio, tu vai e manda chamar Pedro, apóstolo Pedro, como dizendo hoje assim, ó, dona Jussara, eu estou vendo as tuas boas obras, estou vendo o esforço que a senhora faz, agora manda chamar o obreiro Antônio até a sua casa. É como isso aí. Seu Agapito, Deus falando com o seu Agapito, eu tenho visto as tuas boas obras, tenho visto o teu sacrifício, as tuas lutas, manda chamar o obreiro Antônio para vir aqui à sua casa. Aleluia. Porque o obreiro Antônio vai te dizer o que deves fazer a partir de agora. Por isso que você que está aqui na igreja, você que está na internet, você precisa prestar atenção quando um pregador prega, quando um obreiro prega, o pastor prega, porque são instrução que vem do Espírito Santo para você seguir. Glória a Deus. Aleluia. Para você colocar em prática, para você receber a salvação eterna. Amém. Amém? Amém. Ele te dirá o que deves fazer. E diz a palavra de Deus que Cornélio mandou chamar Pedro, e Pedro foi até a casa de Cornélio. Chegando Pedro na casa de Cornélio, não encontrou apenas Cornélio, encontrou toda a família e um povo que Cornélio mandou chamar, convidou para estar lá. Como dizendo assim, olha, mandei chamar o obreiro Antônio, o ministro Antônio, para estar aqui com nós. Ele vai nos trazer a palavra de Deus. Então venham. Aleluia. Até o Cornélio evangeliza, chamava o povo. Hoje tem uma briga para chamar o povo. Hoje você convida o povo para a minha igreja, estão sempre dando 1001 desculpa. Querem nada com nada. Cornélio nem era obreiro, não era nem pastor, não era pai, não era ninguém. Ele era centurião. Sabe o que significa? Sabe o que significa centurião? Centurião era um soldado de Roma. Pior ainda. Mas ele juntou o povo, os familiares, a família. Direi, nesse domingo vocês não faltem aqui nas casas. Vai ter confraternização? Confraternização só se vocês trouxerem. Não vai ter confraternização, não vai ter churrasco, não vai ter comida, mas vai ter a presença de Deus aqui. Eu convido para que vocês estejam aqui com nós. Amém? O povo tem que se abrir mais para isso, sabe, irmãos? Tem que se abrir mais para isso aí. Você não pode se amarrar. Os irmãos Antônio ali, irmã Genesi, volta e meia eles convidam os irmãos para estar lá em casa, para comer alguma coisinha, mas está ali reunido. E nós temos que fazer isso aí. Dona Maria pode chamar umas 2 pessoas, para estar sentado, não precisa fazer comida, ninguém vai para comer, e se vai comer, leva alguma coisa, né, Dona Maria? Cada um leva uma coisinha, não é? Não é, Jussara? Não é, Dona Jussara? E ali você sente na sala, falem das coisas de Deus, cantem hinos e louvem ao Senhor. Isso já é uma igreja dentro da sua casa. Você não precisa de um prédio para estar gastando e se colocando fardo, como estão fazendo hoje, colocando fardo em cima do povo. E o pior, colocam um fardo em cima do povo e o povo não se converte. Amém? Você não precisa disso. O que você precisa é ter bom ânimo, ter alegria no coração e dizer: não, a igreja toda eu não vou conseguir convidar, a casa é pequena, mas uns 2 ou 3 vão convidar para estar lá em casa. E lá vocês cantem hino, louvem, porque, irmãos, as coisas vão ficar muito pior. Deus vai botar todos esses templos abaixo, irmãos. Todo o dinheiro que o povo deu para esses sistemas, tudo vai abaixo. Deus vai botar tudo por terra. Escute o que eu estou dizendo para vocês, e faz ano que eu tenho anunciado e está acontecendo. Aqui em Pelotas, mesmo agora aqui em Pelotas, essa semana, uma igreja foi ao chão. Foi ao chão. Arrebentou um negócio de uma casa lá, um telhado, não sei o que foi, voou com o vento, caiu em cima da igreja, botou toda a igreja. E sabe o milagre disso aí? Que 15 minutos antes de começar o culto, o pastor tinha cancelado o culto.
O senhor ouviu falar isso aí, não? 15 minutos antes, não vai ter culto. Está chovendo muito, porque a igreja está nessa. Por um lado foi bom, esse momento foi bom. Mas a igreja está nessa, irmãos. Qualquer chuva, o próprio pastor liga para o povo e diz: irmãos, não precisa vir na igreja. Que viver de fé é isso, irmão? Amém? E aí, bem no dia do culto, Deus, eu acho que como Deus, não vai ter culto? Então para que está isso aqui de pé então? Porque isso aqui está saindo dinheiro do meu povo. Vocês estão tirando do meu povo dinheiro. Então para que tem isso aqui então? Não vão usar essa casa de oração? Não vão? Mas vai chegar o fim de mês, vocês vão querer o dízimo, as ofertas do povo. Não vai usar? Não, mas o povo não quer nada com nada. Não, mas o pastor também não quer nada com nada, pelo que eu estou vendo. Vamos voltar tudo para o chão. Vou permitir, vá para o chão. E é o que vai acontecer, irmãos. Amém? Amém. Então se prepare, igreja. Amém, irmãos? Amém. Então, Pedro foi até a casa de Cornélio. E já tinha uma igreja dentro da casa de Cornélio. Uma igreja. E ali naquele momento, irmão, Pedro começou a fazer a obra. Qual é a obra? Pregar o evangelho. Diz assim, no versículo 34, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pedro estava evangelizando, falando de Jesus pelo poder de Deus. Irmãos, às vezes a gente prega a palavra, mas o povo está com o coração tão fechado, que eles ouvem a palavra e saem da igreja com o coração fechado. O povo não se abre, não se entrega. Eu me lembro que eu me sentava, irmão, na igreja, e o pastor pregava e eu já começava a chorar. Aquilo entrava, aquilo queimava. Às vezes eu saía atormentado, porque eu saía me culpando, irmão. Meu Deus, como eu sou pecador. Meu Deus, que Deus é esse? Que Jesus é esse? Olha só, e depois que Jesus, para nós terminar, para você ver como a diferença daquela igreja da época e para a igreja de hoje. Por isso que o irmão Renato, o irmão Renato, se prepare, porque ele vai abrir culto e ele tem que levar o povo a Deus. Não com oraçãozinha morna, olhando para baixo, não, com autoridade, assim como a missionária faz, com autoridade. Glória a Deus, aleluia. E o povo tem que se abrir o coração e buscar a Deus. Buscar a Deus. Por quê? Porque olha a diferença da igreja, isso aqui, você viu o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês de Cornélio? Um exemplo, não era cristão, mas ela deixou um exemplo para nós hoje. E olha o exemplo da igreja que ele montou. Ele não era pastor, irmãos. Ele não era ninguém, ele era só um centurião. Mas olha a igreja que ele tinha dentro de casa. Pedro começou a falar de Jesus, pregar para ele. Olha só o que aconteceu aqui no versículo 44. Olha só a palavra. E dizendo Pedro ainda estas palavras, o que aconteceu? O que ele pode ler para mim? 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o pregando a palavra. Mas sabe por que o Espírito Santo caiu naquele momento, irmãos? Sabe por que o povo recebeu o Espírito Santo? Porque você já pode ver no início, a fome que Cornélio tinha na presença de Deus. A fome que ele tinha na presença de Deus.
tinha fome de Deus. E quando ele soube que tinha como chegar mais próximo de Deus, ele estava com o coração aberto. Uma pessoa, dona Jussara, com o coração aberto, eu não entendo, irmãos. Tem pessoas que ficam anos dentro da igreja e nunca recebem o batismo do Espírito Santo. Sabe por que isso, irmão? Porque estão dentro da igreja, mas não se afastam das coisas que ainda praticam. Ah, eu sou cristão, eu estou na igreja, quantos anos? Há 20 anos, já é batizado no Espírito Santo? Não, ainda não, mas por que, criatura de Deus? Se o Espírito Santo é o selo da nossa salvação, o Espírito Santo é o que nos convence das coisas erradas que nós fazemos. Porque quando nós estivermos no mundo, nós vamos errar, isso é um fato. Mas o Espírito Santo em você, ele te revela, ele te convence, ó, tu errou. Eu, qualquer coisinha que eu faço, irmão, qualquer coisinha que eu faço de errado, eu já me sinto perturbado logo depois. Eu já me sinto pesado, meu espírito pesa, dona Jussara. Quando ou eu falo alguma coisa, ou eu penso alguma coisa, o meu espírito pesa, dona Maria. Por quê? Porque o Espírito Santo está dizendo assim, aí, tu está errado, tu errou, te conserta. Então, se é com a pessoa, eu chego com a pessoa e digo, ó, onde mesmo com a Jô, eu digo, pá, Jô, me desculpa, Jô, eu estou ficando velho e rabugento. Amém? Amém. Porque às vezes tem coisas que eu me irrito com certas coisas. Amém? Amém? Mas na hora, se eu não tenho o Espírito Santo, mas nem vou me dar de conta, nem vou saber se machuquei ela ou não. Mas quando você tem o Espírito Santo, irmão, quando você tem o Espírito Santo em você, rateia, como diz a linguagem gaúcha, na hora o Espírito, ó, pim! Tu viu o que tu fez? O que eu fiz? Ué? Mas quem está comigo? Tu rateou, tu falou que não devia, vai te consertar. E vem aquele peso, irmãos. E tu tem duas escolhas: ou tu obedece, ou tu vai fazer de tudo para entristecer o Espírito Santo, e vai chegar um ponto que o Espírito Santo vai se afastar. Não, o Espírito Santo não se vai. Mas a palavra de Deus não fala isso aí não. Começa a ratear para ver se o Espírito Santo não se afasta de você. Começa a ratear. Amém? E por isso que você precisa do Espírito Santo. Veja, o centurião e o povo e a família dele só escutaram a palavra. E diz assim, ó, e dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Imagina. Hoje, se nós vemos um sendo batizado na igreja, nós temos que contar glória a Deus, Senhor. Agora imagine se todos recebem ou são renovados no Espírito Santo, hein? Eita glória! Quando eu ver aí a dona Maria aí dando uns pulos, aí dando uns glória a Deus, cheio do Espírito Santo, a dona Cândida fazendo mais pudim pro pastor aí, porque o Espírito Santo vai incomodar ela. Amém? O Espírito Santo incomodando o irmão Renato para me trazer os bolinhos de chocolate. Amém, irmão? Amém. Olha só, para nós ir para o final. Amém. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Imagina, chegaram lá, chegou Pedro, chegou lá os apóstolos, né? Chegaram lá, duvido que Deus vai abençoar essa gente. Deus fez mais que isso, batizou eles com o Espírito Santo. Amém. Todos foram cheios do Espírito Santo, transbordavam do Espírito Santo. Por que tudo isso, irmãos? Porque era uma igreja que já estava preparada para receber. Muitos vêm na igreja, eu vou porque vou cumprir uma rotina. Eu vou porque, senão o pastor vai me cobrar semana que vem. Não, meu irmão, você já tem que vir com o coração pronto para adorar a Deus, para estar na igreja. Aleluia! Porque, versículo 46, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. O que é magnificar a Deus? O pessoal louvavam a Deus. Imagina, os gentios,
É como chamar o gaúcho do Uruguaiana. Sabe o gaúcho do Uruguaiana, irmã? Já viu o gaúcho do Uruguaiana? Quem faz propaganda? Falando um monte de bagualismo. Aí de repente ele ouve a palavra e daqui a pouco ele está falando em línguas estranhas, falando só das coisas de Deus. E outros falando em línguas estranhas, como muito se vê aqui. Porque línguas estranhas não é uma coisa para você se exibir que tem. Línguas estranhas é um dom que o Espírito Santo que tem em você te dá. Porque quando você não tem o que falar com a nossa língua, a nossa mente não leva o Espírito Santo através das línguas estranhas, leva a Deus. O falar de língua é para você se edificar. Quando você é batizado em língua, a direção é para quem é batizado e quem recebeu o dom de línguas. Em casa, ore só em línguas estranhas. Só ore em línguas estranhas. Louve a Deus, dê aleluia, dê glória a Deus e ore em línguas estranhas. Busque isso, irmão Renato, você vai precisar. Amém. Amém? Qualquer um da igreja, qualquer pessoa da igreja precisa ter o dom de línguas estranhas. Em casa, você ora em línguas estranhas. Amém? Glória a Deus. E na igreja, quem fala em línguas também precisa ter um que interprete o falar de línguas. Amém? Oremos a Deus para que Deus coloque alguém com os dons de interpretação de línguas. Amém? Oremos, pedimos a Deus. Amém, Jesus. Para nós e para o final. E respondeu então Pedro. Olha isso aqui, muito interessante isso aqui, irmão. Olha aqui, ó. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Eles ficaram tão pasmados com o que aconteceu com aquele povo, que é assim, ó, o que acontece? O que acontecia com a igreja e o que acontece hoje? Bom, eu recebi Jesus Cristo, eu me arrependi dos meus pecados e eu tomo uma decisão de quê? De me batizar nas águas. Quando eu me batizo nas águas, eu mato a velha criatura e saio das águas como uma nova criatura. Diz a palavra que já no sair nas águas, nós já recebemos 9 dons do Espírito Santo. Amém. Que nós temos que buscar com zelo, para que elas venham se manifestar em nós. Amém? Amém. E ali você sai das águas, começa a manifestar os dons, e você começa a manifestar o Espírito Santo em você. Você diminui e o Espírito Santo cresce. Amém. Logo em seguida, batido nas águas. Amém? Mas o mistério desta palavra, que estes gentios que não eram crentes, eles primeiro receberam o batismo do Espírito Santo. Amém. E aí Pedro e os apóstolos ficaram se perguntando: e agora o que eles vão fazer? Pode esses aqui serem batizados também? O que eles vão fazer? Porque esses aqui receberam o batismo do Espírito Santo. Será que eu tenho que batizar eles nas águas? Mas o Espírito Santo revelou a Pedro que sim, eles têm que se batizar. E está no versículo 48 ali, ó. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Pedro teve que ficar alguns dias com eles. Para quê? Para que todos eles fossem batizados nas águas. Então, duas coisas que Deus nos deixou através de Cristo Jesus que nós temos que cumprir: receber Cristo, crer que Ele é o nosso Salvador, nós arrepender dos nossos pecados e confessar os pecados, batizar-nos nas águas como uma forma de testemunho ao público que você se converteu, e participar do que? Da Santa Ceia do Senhor. São as coisas que você tem que fazer até o final dos seus dias. E o principal, né? O Espírito Santo. Batizou-se nas águas, você já tem que receber o Espírito Santo. Pode demorar um pouquinho, porque você está passando por um processo de transformação, mas tem que receber o batismo do Espírito Santo. Agora, se batizar nas águas, passar 40 anos sem receber o Espírito Santo, tem coisa errada. Você não deixou do pecado ainda. Você não deixou da vida velha. Aí eu tenho que dizer para você apenas tomou um banho de água fria. Não se batizou de verdade. Amém? Amém. Então, irmãos, exemplos ficou através de Centurião. Centurião não era cristão,
mas se comportava como um cristão. Não precisou de um pastor convidar centurião, o Cornélio, para ir para a igreja. Ele formou a igreja dentro da sua casa. Ele convidou o pastor para pregar só. Todos foram cheios do Espírito. Comece a buscar mais o Espírito Santo, irmãos. Comece a colocar tudo aquilo que não pertence mais a você, que você quando recebeu Jesus, tudo que você fazia, você lançou fora. Seja lá o que for que esteja ainda na sua vida, no seu coração, lance fora, para que esta casa, esse coração esteja limpo, e o Espírito Santo possa vir e descer como desceu ali, e caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Você tem que ouvir a palavra, e como diz o seu capítulo, ouve a palavra e já se quebranta. Agora a pessoa ouve a palavra e está assim, Amém? Se aquebrante. Nós precisamos desse aquebrantamento. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu a palavra de Deus, diga amém. Feche a sua Bíblia, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E qual é o melhor horário para nós estar sendo cheio do Espírito Santo? No domingo de manhã, primeira hora. Em jejum. Vim para a casa do Senhor em jejum. Totalmente, quebrantar, chegar aqui. E o obreiro Renato já vai colocar e vai levar o povo até a Deus. Amém. Cheio, para serem batizados com o Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra, diga amém. Diga glória a Deus. Feche seus olhos e coloque a mão no coração.